Salve, amigos e amigas, diretamente dos estúdios Pod7 em São Paulo. Estamos começando mais um episódio do Papo de Escada. Eu, Roger, estou com ele, Wesley. Oi, Gucci. Ah, você queria fazer de novo? Não era isso aqui, mas tudo bem. Vou te ensinar depois. Tá bom, me ensina, depois a gente combina direitinho. Estamos aqui para mais um episódio. Hoje com quem? Anderson Marcilli. Anderson Marcilli. Apresente-se para a nossa audiência, por gentileza. Primeiro, um prazer estar aqui com o Roger Wesley. Eu sou presidente do Vedacity Vôlei Guarulhos. Mas antes disso, tem uma historinha aí para contar, a gente bate papo. Mas na parte de gestão esportiva, de tudo voltado com o esporte. Maravilha. Se você se interessa então pelo tema e pela história do Anderson, vai segurando no corrimão aí que a gente tem muito papo legal para fazer. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão que está aqui abaixo, certo? De curtir e compartilhar nosso conteúdo e de acompanhar o Papo de Escada em todas as redes sociais, @Papo de Escada, certo? Certo. Pontapé inicial ou saca aí? Saca aí. Começa o... Só não faz Zero. isso. Você começa contando pra gente sobre sua infância, como começou? Cara, infância mesmo? Infância pode ser. Putz, eu não posso falar que desde pequeno, né? Porque eu ainda continuo pequeno. Então... Mas desde moleque eu sempre... Eu sei bem como que é isso. Estamos na mesma faixa. Mas eu, sei lá, sempre falava de esporte, assistia Luciano do Vale narrando futebol italiano. Meu pai falava, meu Deus, o que esse moleque tá acompanhando isso? Você é nascido aonde? Eu nasci em São Paulo, mas morei minha vida em Guarulhos. Uhum. Então, aí depois larguei tudo, quando eu me formei, fui estudar nos Estados Unidos, estudar inglês lá. Mas você se formou em quê? Em jornalismo. Ah, jornalismo. Eu fiz jornalismo. Caramba. Aí- Mas porque você queria ser jornalista esportivo? Cara, foi pra trabalhar com esporte. Ah, Foi legal. acho que, sei lá, as faltas de habilidades de ser atleta, eu nunca tentei ser atleta de nada. Mas brincava alguma coisa, assim? Futebolzinho, Não, vôlei e sempre joguei, brinquei, mas vôlei nem com esse tamanho não dava não. tal? Não. Mas sempre participei de Olimpíadas colegiais, Apaixonado por esporte, desde por sempre. esporte. E acho que me encantei com o jornalismo pra chegar mais perto disso. Então, quando eu fiz jornalismo, eu sabia que eu ia trabalhar com esporte. Então, mas logo que eu me formei, é aquela história, né? Vai pro mercado... É outra coisa, né? Você achou que ia ser Faustão, né? E aí, O Faustão Já começou lá, depois ia ser já ia trilionário. Cadê o Schmidt também, né? Não, imaginava que saía da faculdade e ia direto pro Globo Esporte, né? Sim. Então, eu acho que... Mas, enfim, aí... Você fez intercâmbio antes da faculdade? Não, eu fui trabalhando em algumas rádios, Uhum. mas nada especificamente com esporte. Fui porque eu tinha que aprender o mundo para chegar pronto lá onde eu queria chegar. Uhum. Então, mas isso foi... Você se formou primeiro e aí depois você fez... Não, isso foi junto com a faculdade? Mas não com esporte, né? Fui Entendi. fazendo estágios em rádios. Na época, a rádio era o grande veículo que contratava, né? Então, era o que é hoje parte de internet, né? Então, na minha época... Então, era muito rádio, que tinha mais chance do que televisão. E aí, consegui fazer alguns, mas ainda só trabalhando... Fui discotecário. Nossa. Então, assim, fui trabalhando com música, fui trabalhando com produção de fazer um jornal que tinha que estar na rádio às 5h30 da manhã pra fazer boletim de trânsito. tudo Cara, mas mais. rádio é legal demais, né? É demais. Eu legal. adoro rádio até hoje, cara. Mas o Kennedy Luiz, né? Ah, Que é o nosso amigo em comum que te indicou aqui. Exato. Ele falou que você é um apaixonado por podcast. Então já vem mais ou menos nesse formato, né? Por causa do Exatamente. jornalismo, rádio. Eu acho que foi uma mistura aí, né? Quando eu entendi o que era o podcast, eu falei, cara, isso daí é muito legal, porque é a rádio na hora que você pode, né? Uhum. Então, e do assunto que você quer. Então, acho que isso é o bacana. Eu É que por isso pego chama muita estrada. Podcast, né? Porque é na hora que você pode, né? E o que você quer. Por falar em quer, que lembrou o quer... Podcast. Lembrou o quer de Kennedy? Kennedy, convocado pra cá, hein? Você tá assistindo isso com certeza, você é o próximo a Vou estar nem aqui. falar nada, hein? Eu mano? vou chamar o Kennedy igual o Roger falou agora há pouco. Safado. Safado. Kennedy safado, pô. Não veio ainda. Aproveitando um abraço pro Kennedy, porque foi ele que Não, conectou grande a abraço, gente cara, aqui. grande É, abraço. mas ele falou... Ele é um monstro. Ele falou que você tem uma bagagem muito boa, a história pra contar, viu? Então, cara, aí nesse modelo aí de estar apaixonado por trabalhar com esporte, aí eu
larguei, quando eu me formei, eu consegui um estágio de graça. Trabalhando, na verdade, era não remunerado, vamos falar assim. Quase um voluntário, né? No Jornal da Tarde, que na época era o Jornal da Tarde, Estadão, e o Jornal da Tarde era o maior veículo de esportes na época. Tinha um caderno de esportes o caderno de esportes era maravilhoso, era até num formato diferente, né? Exatamente, era tabloide e tudo mais. E aí consegui trabalhar, primeiro não remunerado, então aí comecei a fazer algumas pautas, só que não era esportes ainda. Eu comecei trabalhando com a primeira pauta minha, fui pra delegacia ver o que tinha acontecido. Falava, meu Deus do céu. Sabe? Esse é um caminho de entrada até relativamente comum, né? Exato. Imagino que o cara faz tudo. Mas eu cheguei a fazer matéria... Não, mas policial... Então... Tem bastante, né? Tem... Assim, do pessoal porque ninguém quer, né? Então, boto quem tá começando. E aí, uma vez eu fiz de ir na Marginal, Tietê e Pinheiros para descobrir quantos telefones orelhão tava funcionando. Então, fui parando em cada um para fazer o seu tipo de pauta que eu comecei a fazer, né? E aí, enfim, mas eu sentava assim de frente pro meu, não de frente, mas ele tava de costas, que era o editor de esportes. Então, eu falei, putz, o lugar foi... Era uma redação gigantesca, eu fui sentar em frente ao cara. E aí eu comecei a falar, ficamos amigos, não sei o quê. Uma vez a gente saiu pra almoçar ali no próprio Estadão. E aí ele me perguntou, o que você tá fazendo? Qual que é o teu sonho? Eu falei, trabalhar com esporte. Ele falou, por que você não falou antes ainda? Então vem que a gente tá precisando. Tava precisando? Porque era um volume muito grande de matérias. Então eles pegavam muitos estagiários, assim, sabe? Ou recém-formados, né? Nem era mais estagiário. Só que aí nos primeiros 6 meses que eu fiquei lá, aí eu lembro de uma sequência, né? Porque você chegava e você já esperava fazer matéria, sair para fazer entrevistas de futebol, qualquer outro tipo de esporte. E eu não saía da redação, Aí chegou uma pauta para mim que eu ia fazer a final de Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo. 2002 ou 2003, alguma coisa assim. E aí, cara, aquilo lá eu não dormi, né? Porque aí você saía com o carro adesivado, Estadão, reportagem, demais. E aí você iam várias equipes, então tipo uns 3, 4 carros, saiu todo mundo junto ali do Estadão. E aí o pauteiro, tinha um pauteiro na época que distribuía lá na hora, né? E aí quando eu peguei a minha pauta era... fazer a cobertura, mas pro lado de fora durante o jogo. Então fui entrevistar o cara que vendia calabresa, do pernil, o cara que organizava o trânsito e tudo mais. Mas a pergunta que não quer calar. Você revela o time ou não? O quê? Não. Ganhou? Não, você revela o seu time? Ganhou. Não, eu sou santista. E quem ganhou? Quem ganhou aquele lá foi São Paulo. São Paulo. 2002 foi Corinthians, né? Então foi 2003. Foi 2003, eu acho. Não, 2003 foi o Corinthians. O Corinthians ganhou 97, 99, 2001, 2003, aí parou. Ele ganhava em 2003, então foi Corinthians que ganhou, não foi São Paulo. Tô me confundindo. Acho que foi... Foi o Corinthians. Na época do foi 2003. Rogério lateral. Era o Gil, Rogério Pedalada. 2003, exatamente isso. Quem meteu um gol no de falta. Acho que o Parreira era técnico. Sei lá, era meio um negócio assim. Cara, aí vocês estão com a cabeça, pelo amor de Deus. 2003 são 20 anos. Mas eu lembro, até porque eu não assisti o jogo, eu tava do lado de fora. Faz sentido você não saber quem ganhou. Nossa, pernil é bom, hein? Aquele lá era demais. Pô, pernil é demais. Cara. Enfim, ali eu falei, cara, eu não vou ficar esperando, porque os caras que faziam as grandes matérias lá no JT, era o Cosme Rimoli, os caras tinham 15, 20 anos lá dentro. Eu falei, cara, não vou esperar esse tempo aqui, não tenho tempo pra esperar pra fazer isso. Aí eu fui estudar nos Estados Unidos, larguei tudo. Falei, vou estudar inglês. Aí, nesse período, quando eu decidi fazer isso, esse editor que tinha me chamado, ele falou, cara, não tenho ninguém lá que faz matéria lá pra gente, assim, lá nos Estados Unidos. Se tiver alguma coisa envolvendo brasileiro, você me fala. Pô, o pessoal do Jornal da Tarde? Do Jornal da Tarde. Que legal. E aí, cara, você que virou um correspondente. Aí eu cortava grama de segunda a sexta, que chama landscape, é o que profissão interessante, né? É um cortador de grama. Então, e aí eu cortava grama de segunda a sexta para sobreviver, para pagar as contas, e de final de semana eu ia atrás onde estava brasileiro fazendo. Só que tava estourando os brasileiros na NBA, tava Nenê, Leandrinho, Alex,
Aí também, e o pessoal da Fórmula Indy, Tony Canaan, Hélio Castro Neves, tudo mais. Então eu rodei muito em cima Isso aqui é... disso. Isso foi 2003. 2003 para 2004. Leandrinho, 2003. Leandrinho. O Leandrinho hoje ele é A matéria assistente que- técnico, já aposentou faz tempo. Ele Não, sim, aposentou, mas né? eu tô falando, olha como passa É, rápido, né? acho que 20 A anos matéria que passou assim. ele... Vocês lembram de uma história que ele contou, que ele dormiu no vestiário? Sim, Aham. chegou Foi lá. eu que fiz a matéria pro Jornal da Tarde. E depois até a Globo fez Foi, filmando, não sei o quê. Caramba. Mas ele contou pra mim essa história dele dormir. O primeiro dia ele dormia no vestiário. Se eu não me engano, ele foi sexto homem da liga, acho que em 2006, se eu não me Exato. engano. Jogava Ele jogou muito. demais. Ele cara. jogava Demais. muito. É O Alex fera. jogava muito nessa época no San Antonio, mas ele se machucou. Aí Uhum, acabou, não deu sorte, né? Não deu. Mas acho que, não sei se você concorda, brasileiro na NBA, acho que o mais longevo, assim, o melhor deve ter sido o Nenê mesmo, né? O Varejão tem título. Pra mim, o Leandrinho Leandrinho, também. né? Pra mim, eu acho que o Leandrinho foi o mais Talvez top. o melhor, né? Eu acho que ele conseguiu, porque ele teve uma final jogando praticamente titular, assim, Uhum. né? Ele era sexto homem, mas ele entrava pra praticamente quase todo o jogo e ficava lá 15, 16 minutos jogando. Então, eu acho que é o cara que mais marcou a NBA, assim. Eu conheço ele, então eu Uhum. acho que é um pouco pro lado pessoal, assim, sabe? Dando aquela Marcial. puxada, né? E enfim, e aí, cara, eu fiz uma matéria que mudou minha história com o Jornal da Tarde, que eu entrevistei Shaquille O'Neal. Sério? Nossa. Exclusivo. Então, nunca o Jornal da Tarde e Estadão tinha feito isso. Caramba. E E aí, como é que você conseguiu cavar essa pauta lá? brasileiro, né? Primeiro eu falei com a Sharon, que era assessora da NBA, que cuidava do Brasil. Porque ele tava jogando ainda. Ele em tava no 2000. Lakers. Uhum. Era Lakers com Shaquille O'Neal, Karl Kobe. Malone e Kobe Bryant. Nossa senhora. Então era... E Phil Jackson de técnico, né? E aí... Sabe quem é o Phil Jackson? Hum. É o cara dos 6 títulos do Bulls. Tem Tem. 11 títulos de NBA, né? Só isso. 11 títulos de É tipo NBA. real. Ele foi o técnico que lançou o Jordan. Aí ele ganhou 3 títulos, aí o Jordan parou 2 anos pra jogar golfe. Aí ele voltou e ganhou mais 3. Aí depois o Phil Jackson foi pros Pro Lakers. Lakers ganhou mais 5. Ganhou só mais 5 lá. Entendeu? Só isso. Ele Tem um cara é pessoal, muito tem um fera. pessoal que é meio... Realmente... o É cara cheio, não, ele fede título, né? Não, tô falando esse cara porque é absurdo. não é o ex lá da Gisele Bündchen, né? Tom Brady. Esse é outro. O cara ganhou, depois Esse é mudou de outro. time lá que não era nada Não, e ganhou. cara, o Tampa Bay lá não chegava nem às finais E aí ele aposentou, o Tampa Bay conferência. sumiu também. Sumiu, O Phil Jackson tem mais anel do que dedo, cara. Olha que loucura, Ele cara. tem um livro incrível que chama 11 Anéis. Que ele conta essa passagem aí, né? Cara, fenômeno, Enfim, velho. e aí eu falei com a Sharon, que era assessora de imprensa da NBA, ela falou, Anderson, se você pedir pelo modo tradicional, que é mandar solicitação, você nunca vai fazer, os caras vão responder. Agora, eles vão fazer um reconhecimento de treino lá, na época era o Phillips Arena, que é do Atlanta Hawks, onde eu morava em Atlanta, Uhum. e eles iam jogar contra. E aí eu fui lá e meti as caras, falou, você tem credencial, entra lá e vê o que dá. Aí vi aquele armário vindo, cara. Porque os caras são grandes, mas igual a ele não existe, cara. Shaquille O'Neal. Uhum. E aí eu falei, pô, eu sou do Brasil, quero fazer uma entrevista com você. Quando eu falei Brasil, ele falou, cara, eu amo o Brasil. Eu sou muito fã do Brasil, não sei o que. Ele falou, assiste o treino aí que depois eu falo contigo. Caramba. Aí eu Nossa. falei, cara, duvido que ele vai falar comigo, né? E assisti o puta treino, animal. Aí Mas acabou. que ano que era? 2003. Então, apenas se tivesse um Instagram nessa época, já tava Não, fazendo. gente, Gente, aí. tá louco. Aí Ia fazer live, né? Teve 1 contra 1, ele e Karl Malone. Aí o Karl Malone arrebentava a tabela. Aí o Phil Jackson, cara, a gente vai jogar aqui ainda hoje, então vai devagar. Então, não, foram umas coisas assim. O Malone absurdas. tava fim de carreira, né? O Tava Malone acabando bem, já. bem finzinho. E aí, era na época que o Kobe ia ele ia pro julgamento, que ele estava sendo acusado, ele voltava a fazer mais de 40 pontos, todos os jogos. E aí, enfim, aí eu cheguei lá, eu acompanhei tudo isso. Aí no final do treino ele olhou, ô Brasil, desce Nossa. aí. Eu falei, não acredito. Aí eu fiquei lá 42 minutos falando com o cara. Nossa. Aí falou sobre Olimpíadas, falou, cara. E aí publicaram uma foto no Jornal da Tarde, naquele tabloide lá, na abertura, falamos com o gigante. Era a minha foto com ele. Caramba, você tem essa foto até hoje, provavelmente? Tenho. Vamos pôr aqui, né? Vou, te mando. Legal, legal. E aí a gente
E aí eles fizeram um comparativo de tamanho, tudo. Então, absurdo, assim, sabe? Então ali me começou a me dar um pouco mais de respeito, não pelo lado, o cara fez um trabalho incrível. Não, mas o pessoal, principalmente o Jornal da Tarde, o Estadão, me conheciam mais. E aí me deu possibilidades de ir fazendo outras pautas. E aí eu rodei muito com Fórmula Indy. E aí eu conheci o Tony Kanaan, que era um piloto de Fórmula Indy que estava estourando lá em 2003. E aí em 2004 eu já estava querendo voltar pro Brasil e ele me fez a proposta de ser assessor de imprensa do Tony. E aí eu volto para trabalhar com ele e ele é campeão de Fórmula Indy. E aí, enfim, começou a minha trajetória a trabalhar efetivamente profissionalismo lá com equipe, com esporte e tudo mais. Eu trabalhei 14 anos com o Tony Kanaan. Caramba. Trabalhei com 9 anos com o puta cara, né? Fala muito bem dele. Trabalhei nariz maior que o meu, inclusive. Bem isso. Não dá, mentira. O que? O dele? Não dá. É que ele trabalhou 14 anos com o cara. É maior. É que eu sou o maior que você conhece, ao vivo. Se juntar o Tony Kanaan e o Rogério Senna, ninguém respira. E eu também, vixe. Um abraço. Não é tão grande, não. E aí, enfim, aí quando eu voltei, fiquei 14 anos trabalhando com ele. Caramba, mas aí você tocava, como era seu dia a dia, assim, com ele? Eu fazia toda a parte de assessoria, mas aí de marketing esportivo, cuidava de tudo dele aqui, né? Morando lá ou aqui? Eu morava aqui. Eu ia para as corridas, fui 13 vezes para Indianápolis, que é as 500 milhas de Indianápolis, até ele ganhar. Ele ganhou em 2013. E... 2013. Botou 1 milhãozinho no bolso, aquele anel bonito. Foi mais ali. É mais, era né? mais que... O milhão era na época do Emerson. Era do leite, Você tomou leite? Eu não, mas ele tomou. E aí depois comecei a trabalhar com outros caras. Trabalhei com o Rubinho Barrichello, 9 anos. Trabalhei com... O Rubinho foi de que ano até que ano? Foi de 2009 até 2018. Mas aí você estava em paralelo com os dois? Eu fazia muita gente. Eles são muito amigos, né? Aí eu montei uma agência de assessoria de imprensa, de eventos esportivos. E aí trabalhava com muita gente, assim, de automobilismo. Até que ano que foi? Isso aí? Foi até 2019, 18. Nossa, então ele deve ter falado com meu pai, se bobear em algum momento. Quem é o seu pai? Meu pai, ele que fez o Seninha, boneco... Claro que eu fiz. O brinquedo, mas depois ele fez a estatueta do Senna banhada a ouro. E ele faz umas estátuas do Rubinho também. Cara, com certeza eu sei quem é, só não vou lembrar o nome dele. É o Wilson Iguchi. Certeza que eu fiz, porque eu lembro disso. E ele também deve ter pego com toda certeza no capacete feito pelo Alan. Alan veio aqui. O Alan Música teve aqui. Esse é meu irmãozão. Esse é irmãozaço. Que legal. Gente bonita. Eu peguei o pai dele também. Sim, né? eu também conheci o pai dele. Então, a gente fez toda essa... Putz, ele ia pra todas as corridas, aí ele me ligava. Ele é apaixonado, né? Automobilismo. Tem credencial. Até hoje a gente fala. Ele adora voleibol. Me manda mensagem direta. Ele adora vôlei. Aí fica... Então, aí eu caí nesse mundo. Aí, em 2019... Eu já tinha muito tempo de automobilismo e aí eu comecei a mudar de área aí para ir pro vôlei. Mas aí você deixou, foi nesse período como assessor do Tony e do Rubinho que você deixou um pouco o jornalismo para se tornar mais um empreendedor, empresário, né? Cara, eu acho que foi isso daí. Eu acho que todo esse processo que eu trabalhei com o Rubinho em 2009 na Brown GP, que a Brown GP... Não sei se vocês vão lembrar que era uma equipe... Honda, exatamente. Que foi o Ross Brown, ele e o Button. Aí ele chegou no final lá com a camisa do Corinthians, começou a chegar aí. Mas, pô, ele começou bem zaço, né, na Brown. Não, né? Então a Brown foi um absurdo, né? Porque a Brown era um carro da Honda, que vinha de 2 anos absurdamente horríveis. A Honda tirou, saiu, e o carro estava pronto. Aí o Ross Brown comprou a equipe e meteu o motor Mercedes. E o carro era um avião. Ninguém pegava. Só que ele foi construído por motor Honda. Imagina a situação. As coisas que ninguém explica. E o Button vai lá e ganha. Campeão. Aí foi... É um carro campeão, né? É uma equipe campeão. E foi uma temporada só, não foi? Foi um... Não, eles... Aí depois a Mercedes comprou. A Mercedes que é hoje... Do Hamilton e tal. Então, mas foi como Brown, foi quantos anos? Foi só um ano. Só um ano.
Brown. No segundo já... Acho que a própria Mercedes, já como Já Mercedes, era Mercedes. foi um ano bem ruim, né? É. Porque parece que as outras equipes se adaptaram Exato, e tal. Mas, E começaram... mas você olha, a Brown teve 100% de aproveitamento. 100%. Não, a gente até brinca, porque a Brown, eles tinham, óbvio, imagina, o cara tinha acabado de comprar a equipe, então ele não tinha orçamento para fazer tudo. Então até os salários dos pilotos eram uma parte de dinheiro, assim, fixo, né? E tinha muita bonificação por pontos. Só que eu falei, cara, esses caras jamais imaginavam que eles iam pagar o que eles pagaram. O Rubinho ficou em que posição esse ano? Ele ficou em terceiro. Ele ficou... Mas ele teve 4... as últimas vitórias do Brasil foram dele. Valência e Monza, 2009. Que era com a Brown. A única últimas vitórias que o Brasil teve na Fórmula 1. Isso foi 2009? 2009. O Massa não ganhou nada depois disso? Não, minto, tô confundindo. A última vitória dele. Né? Tá. Sim. Perdão, depois veio o Massa. E aí... Então, acho que foi naquele ano que era um ano que ele teve muita chance de ser campeão. Mas aí o Button tava muito bem também, né, cara? O Button nas primeiras provas, acho que de 6 provas ele ganhou 5. Ele tipo deu um sprint, deu uma largada ali. E depois o Rubens virou o jogo. Mas já não tinha... Se tivesse mais 3, 4 corridas, se bobear, ele era campeão. Exato, aí ele fez pole no Brasil, que foi o dia mais insano que a gente já trabalhou, que eu já trabalhei na vida. Foi em Interlagos, quando ele fez a pole. Ficou 2 horas parado por causa da chuva. Ele vai... O bicho era bom de chuva também, hein? Esse é. Ele é bom pra caramba. Ele choveu. É que chuva é um bicho à parte, assim, né, no automobilismo. E quem era super conhecido por ser bom na chuva era o Senna, né? Que tem aquela corrida de... Como que chama? O capacete que o Alan trouxe aqui era em homenagem a essa corrida na Inglaterra. Donington Park. Donington é... Que ele tem essa corrida que ele arrebenta, passa todo mundo e chega em primeiro, acho que na primeira volta, se não me engano, ele passa Deus do mundo lá. E o Senna era fera na chuva. E o Rubinho também, parece que pegou isso dele. Não sei. É que Interlagos chove muito, né? Então, o Rubinho morou, cresceu a vida inteira em Interlagos. Esses caras cresceram em E Interlagos. o pai dele fazia um negócio, né? Ele chovia, ele pegava o kart e ia pra pista e o seu Rubão. E aí ele falava pro Rubens, se você rodar 3 vezes, a gente para de andar. Então ele tinha que se adaptar a andar sem rodar, porque era a coisa que ele mais amava fazer. Ele falou, mano, se eu rodar, ferrou. Então acho que ele foi se adaptando a andar na chuva, assim, a chuva era amiga dele, né? Que legal. Eu fiquei imaginando, imagina a camisa da Brown hoje. Não, Você tem a camisa? Não, porque camisa... olha a história, foi um ano, foi a equipe que teve o piloto campeão e acabou. Aí você tem a camisa assim, Não, o que ficou, né? De pedaço de carro, de... Cara, eu tava nessa... Você ficou com alguma coisa? Não? Tem um monte de coisinha lá em casa. Tem bastante coisa. Legal. Onde você mora? Começa a... Tem umas coisinhas legais lá. Tem macacão, tem... É mesmo, cara? Mas você ficou com o macacão da Brown? Não, o macacão que eu tenho do Rubens é da Ferrari. Só do... para! Mas eu tenho um macacão do Tony de Indianápolis, de 500 milhas. Tem uma coisa legal. Cara. Legal demais. E esse ano do Rubens na Brown, foi o ano que ele dá aquela fechada no Schumacher? Ele não deixa o Schumacher passar? Não, isso foi Williams. Ele como Williams? Hungria. Isso foi em 2011. Isso foi insano também, né, cara? Você tava com ele? Tava com ele. Não tava lá, mas tava com ele. Ele deve ter lavado a alma ali, Ali né? foi ali um... Ele não resistiu nem até na entrevista. Ele falou, você lembra disso? Era uma briga de 10º lugar. Só tinha um ponto, só um fazia ponto. Não, né? o Schumacher tinha parado e voltado, era uma coisa assim, né? Ele tinha voltado da aposentadoria com a Mercedes. E aí o Rubens veio pra passar ele espremeu o cara. Mas ali foi nada, né? Porque ele ia... Acho que eu lembro mais ou menos disso. E aconteceu um acidente gravíssimo. E ele falou ali. que se dane. Ele falou, hoje, mano... Hoje não. Era assim... Hoje é cada um por si, né? Ele falou, podia acontecer o que for. E ele saiu puto, não foi? O Schumacher? Ficou puto, Eu agora lembrei. Depois ele foi punido, né? Foi punido, largou em último na corrida seguinte. Porque foi absurdo o que ele fez. Ele espremeu ele jogou Rubens ali. Era numa reta de boxe, assim, não era? Tinha na reta principal, só que aí ele foi experimentando pra mureta. Cara, a mureta acabou. Não é que Exatamente isso. O Rubens tirou qualquer coisa. É que a mureta acabou. Se tivesse mais 1 metro de mureta, ia dar bosta. Ia dar bosta, cara. Ia ser... E os caras mais de 300 por hora, né? Mas a punição foi pouco, então, né? Não, foi. Não, teve depois uma, né? Na neve.
Não, não corta não. Tô zoando, tô zoando. A lei de retorno? É a lei de retorno? Ah, não sei, cara. Não sei. Aí eu deixo pra Deus. Tô até tomando água. Não, toma aí. Não, ele era bom, né, meu? Não dá. O cara não tem... Ninguém tem 7 títulos. Cara, é um absurdo, né? Ele era bom. O cara é um monstro. Monstro. Mas aí depois, na sequência aí que você parou com o automobilismo, aí você foi pra vôlei, né? Isso. E qual que foi a sua porta de entrada? Cara, o cara que me fez essa conexão foi o Giovanni Gavin. Acho que vocês lembram dele, o Giovanni do vôlei, né? Pô, campeão em 92. Isso, exatamente. Ele era muito amigo do Rubinho, então ele ia algumas corridas, não sei o quê, e em algum momento ele me chamou, falou, cara, estamos precisando de gente como você no vôlei. E aí a gente fez um projeto, isso foi 2013, 13 ou 14, que era para ele montar um time masculino da Nestlé, que a Nestlé só tinha o feminino em Osasco, e ele ia capitanear isso e tudo mais. Acabou não indo para frente isso. E aí aquilo ficou... Essa época era o Solis? Era isso, mas no Osasco, né? No feminino, E aí depois disso, ficou a sementinha, mas eu continuei e tudo mais. Aí em 2018, quando eu tava nessa sequência, assim, já falando, cara, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu já tinha feito tudo Ali que eu você tinha. já era tipo um gestor esportivo. Então, 2018... Comunicador barra... Eu tava trabalhando com marketing esportivo, mas gerindo a carreira dos meus clientes, mas não tava tão nessa parte de gestão efetiva de time e tudo mais, né? Então, acho que o meu primeiro trabalho de gestão esportiva foi já o Vedacity Vôlei Guarulhos. Que aí, quando eu começo, mas eu uso muita coisa. Aliás, tudo que eu aprendi no automobilismo. Aprendeu, né? Tudo. Relacionamento com atleta, relacionamento com patrocinador, mínimos detalhes, que a Fórmula 1 usa o mínimo dos mínimos detalhes. Então, tudo isso eu consegui trazer hoje para dentro disso e me sinto realizado, sabe? Eu acho que eu me sinto muito mais realizado hoje, mesmo no meu auge, trabalhando como assessor de imprensa, como marketing esportivo, eu não era tão realizado como eu sou hoje. Então, mas eu acho que foi um processo da vida. É que você tá montando, né? Eu tô falando porque assim, você tava no meio do automobilismo e já tava um cenário ali já construído, né? Isso. Você pegou aquilo ali e transportou pro vôlei agora. Então, e o vôlei aí foi um planejamento, né? A gente fala, é profissional, a gestão profissional, parece até clichê. Mas, cara, a gente está muito distante de gestão profissional, inclusive no futebol. Se for lembrar, aí tem 20, 30 clubes máximo que faz uma gestão decente, de profissional, né? Tô falando times gigantes que nós vamos entrar no caso, tem gestão que não dá para ser tratada como profissional, né? Mas os profissionais, que aí tem Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Grêmio, pode ver, tá tudo lá na frente, tá tudo lá, isso aparece. Gestão profissional um dia vai aparecer. Esses caras lá, o resultado de quadra, né? Eu chuto um time desses aí, que é absurdo, como sempre tá nessa lista, o Atlético Paranaense. O Atlético não é de hoje, né? Então, é isso que eu tô falando. Lá atrás, quando nem ganhava nada, assim, ou já começou a disputar, ele nunca deixou de ser uma equipe realmente mais sólida, né? O Petralha, ele fez um absurdo você olhar um time de bairro, com todo o respeito pro Atlético Paranaense, mas ele antes era Coritiba e Paraná Clube. Não é, o Atlético era um clube de bairro. E ele transformou hoje em uma das grandes potências do Cara, ele futebol. foi por muito tempo a maior arena, conceito de arena é o primeiro. O primeiro coberto, o primeiro naming rights de Kyle Serra Arena. Lembra? Nem tem mais a marca. Nem existe mais. E acho que de CT também, falam que o CT do Atlético é absurdo. Não, assim. e a forma de gerir, ele já vem como SAF há 1000 anos. Ele só não é SAF. Já há muito tempo ele é gerida como uma SAF, né? Como uma empresa. Então, isso faz toda a diferença. Hoje não tem aquela história de eu contrato esse porque eu tenho um acordo com aquele. Não, cara,
é literalmente um processo de compliance, de você dar valor para os patrocinadores que estão envolvidos, e isso aparece. E aí, quando você traz isso para o mundo do vôlei, por exemplo, ele também tinha um abismo, assim, sabe? Não tem... Você olha para o mundo do esporte, ele não é tão profissional como a gente pensa na prática, né? E aí, quando eu implementei isso, mas eu implementei na Superliga C. Eu não esperei estar na principal para implementar essa gestão profissional. Mas né? você estava num time ou você já estava gerindo a liga? Não, eu comecei o time do zero. Então eu criei o estatuto, eu criei todas as eleições de diretoria, fiz exatamente tudo. Começar como se começou um time do zero. Só que aí o que eu jogo? Eu jogo a Superliga C, que é essa que me dá acesso para B, e é igual ao futebol. O projeto começou já em Guarulhos? Começou em Guarulhos. E aí começou como Superliga C, eu tinha um acordo com a Vedacity para ela entrar na B. Então, na C foi um carro refinanciado, que graças a Deus eu conquistei, porque senão minha mulher não estaria comigo hoje. Mas, e aí na B já teria um acordo de patrocínio, mas não para só fazer a B, para chegar na A. E aí a gente já tinha um planejamento que hoje ainda é um reflexo disso. E como funciona assim? Você tem a ideia e você pega, empacota aquela ideia e leva, sei lá, para alguém para te ajudar? Prefeitura, para ceder espaço? Cara, ou a prefeitura, ela tem um envolvimento, porque assim, todos os times, inclusive se for ligas americanas e tudo mais, todo mundo tem uma cidade. Então, a NFL, a NBA, todo mundo tem uma cidade para estar envolvido. Então, por quê? Você tem que ter essa comunidade, você tem que ter um pertencimento ali. Então, assim, isso é importante. Meu modo de gerir não tem dinheiro envolvido com prefeitura para alto rendimento, porque eu acho um absurdo você ter que tirar o dinheiro de política pública para pôr num time de alto rendimento. Mas ela tem uma série de ações que ela pode fazer de incentivos fiscais com as empresas, com a comunidade para ter acesso ao esporte. Então, assim, esse é o meu modelo de parceria com a prefeitura que funciona muito bem. Só uma dúvida rapidinho. Claro. E na Superliga C, era ali... Qual que era o nome do time? Vedacity Vôlei Guarulhos. Ah, já era Vedacity? Já era Vedacity Vôlei Guarulhos. Então, peraí. Não, é Vôlei Guarulhos na C. Porque eu não poderia usar Vedacity. Porque foi a partir da B, aí né? da B... Entendi. Mas a C, ela já teve participação da Vedacity. Ela só não teve investimento, ali, até porque... Como que eu ia justificar para a empresa... não tem retorno. Você já conhecia os caras do automobilismo? Não, foi batendo na porta lá. Caramba. Foi assim, mostrando o projeto, foram 6 meses negociando. Mostrando isso, todo um projeto, um planejamento. Eu ia te perguntar um negócio, você não quer gerir o papo de escada, não? Você tá com uns 15 nomes aí, um desse aqui já ajudava. Já ajudava. Não, você que não tá fazendo mais nada, assim, você não quer gerir o papo de escada? Aí chama de papo de escadinha e traz o Serginho. E eu sei o que é a primeira coisa que vai acontecer, você vai tirar o Fábio da jogada. Aqui. Não, imagina. Assim, o rendimento dele é muito baixo. Muito baixo. Tá então, se for pra tirar o Fábio, eu não quero. É editor de baixa performance. Imagina. Não. Eu prefiro continuar com ele sem patrocínio. Mas eu acho que esse é um dos pontos, assim, né, que vocês estão fazendo muito bem também. Da mesma forma que vocês vão chegar aonde vocês querem atingir, vocês já colocaram em prática agora. Então, estúdio super bem feito, com produção, como é bem feito. Então, isso foi o que eu implementei também, e talvez por isso que eu fiz uma sequência de uma tentativa de Liga C subir para B, uma tentativa de B subir para A. Hoje é muito difícil fazer isso. Você conseguiu acesso imediato. Imediato. Isso que eu ia falar, foi imediato, né? Foi imediato. Tanto que a gente, os caras apelidavam a gente de Red Bull do vôlei, né? Porque a gente fazia uma escadinha ali muito... Já pensando nessa questão de gestão profissional e tudo mais, né? Então, hoje o Giovanni, que eu falei pra você, ele acabou de fazer a mesma coisa com o Joinville. Montou um time de Liga A e subiu. Hoje ele vai ser meu concorrente na Liga A. Caramba. Tá super... A gente tá bem feliz de ele tá chegando. Onde é a sede do Vedacity? É na Ponte Grande, lá em Guarulhos.
E aí, então, essa sequência que a gente teve, ela deu base pra gente fazer uma série de ações, que é o que eu falo. Hoje eu já fui 4º colocado na Superliga, que pra mim é um dos potenciais, um dos maiores, entre os 5 melhores campeonatos do mundo. Então ele é muito disputado. Quem que é potência hoje? É Turquia, Itália? Primeiro Polônia, França, Polônia, Itália, França, aí Turquia e Arábia tá muito forte. Entendeu? Mas assim, de nível a gente tá na frente. Mas financeiramente, os caras, o time do Neymar tem um time lá. Ah, é? O Al-Hilal. Caramba, sabia não. Tem um brasileiro lá jogando, o João Rafael. Tá lá, então assim, a gente briga muito com o euro, né? Aí o cara tem difícil, 5, 6 na nossa frente e nós estamos perdidos. Eu vou retomar a pergunta do meu amigo aqui. Como que inicia esse processo? Você faz um planejamento, vai na cidade, lá na prefeitura e faz... Isso, a gente fugiu disso. Fugir da resposta. Né? É que na verdade a gente dispersou aqui em algum momento. Não, mas tranquilo. Mas então, cara, é exatamente isso. Aí você leva, primeiro de tudo, tem que ser sustentável com o patrocinador, né? Acho que é o principal. Aí, mas nascer não dá visibilidade, não dá mesmo. Então o ideal era que você faça como o Giovanni acabou de fazer, já tenha um planejamento para você subir para A. Então você faz um time de Liga A para jogar Liga C. Sim. Então aí você ganha a Liga AC, passa para B, só reforça ali, passa para A, reforça de novo. Mas você tá com um planejamento para chegar lá. É uma empresa. É uma empresa. Você faz o planejamento lá para frente, você começa do você teve que expor capital seu. Exato. Fora o carro, é uma coisa que assim, é o seu projeto, né? Exatamente. Hoje eu tô 100% dedicado a ser presidente do Vedacity Vôlei Guarulhos. Então, já tive inúmeros convites. Eu trato com muito carinho de voltar para a área de automobilismo, de fazer a parte de assessoria, de gestão de marketing, tudo, mas estou muito feliz fazendo o que eu faço e me demanda muito, entendeu? Então, imagino. Mas aí, me conta o seguinte, cara. Você chegou lá, apresentou o projeto para a prefeitura falou, beleza, vamos ceder o espaço aqui, provavelmente um ginásio municipal. Sim. Aí você falou com a Vedacity, a hora que for para B, eu tô com você. Sim. Por enquanto, vai lá, sucesso. E aí você fala, tá bom, e agora? Quem vai jogar aqui? Onde então, eu vou começa buscar... um processo que é muito parecido com o futebol. Aí tem os agentes de jogadores, que são os empresários, que vão negociar com você. Aí, mas qual é a maior dificuldade quando você tá lá na C? Hoje, é muito fácil o cara vir te jogar comigo. Desde a Liga C, eu nunca trazei um dia de salário. Então, assim, por isso que eu falo que o plano de gestão profissional é importante. Você tem que ter a credibilidade. Então o cara também, você atrair o cara para jogar uma temporada lá com você, e aí tem um cenário já no mundo do esporte que é atraso de salário. Sim. Já tem essa... Entendeu? Então assim como acontece no futebol, existe muito em outras modalidades, entendeu? Principalmente nos clubes. Então você vai ter que ir ganhando muito o respeito por fazer. Então, fazendo, né? Não é falando, né? Mas aí no começo você tem que ter alguns caras, assim. Eu tenho um parceiro que comigo até hoje é o maior empresário de atletas do Brasil, que é o GG, que foi um cara que foi louco. Olhou pra mim e falou assim, vou ajudar esse cara. Aí ele trouxe meu levantador, que é o meu levantador atual, que jogou da Liga C comigo, que é o Sandrinho, que foi campeão já de Superliga, que tudo mais, só que ele saiu do Cruzeiro, que é a maior potência de hoje do voleibol, pra jogar comigo na Liga C. Então esse cara é louco, retardado. Eu olho pra ele e falo, o que você fez? O cara não tinha nada de segurança. Só que hoje ele é o meu capitão e assim, não sai mais do meu time. O dia que ele quiser parar de jogar, ele vai estar lá envolvido com o nosso time. Então você tem que ter alguns caras assim que você vai ser os pilares. Vai ser os anjos que os caras fazem te encontrar aí e falam pra abrir portas, porque só tem essas explicações assim, né, mano? Não tem muito o que o cara postar em mim. Olhou pra minha cara e falou, vamos lá, vamos ver o que esse cara tá mostrando aí. Óbvio, tinha algo diferente. Raramente tinha um projeto na Superliga C
com planejamento, sabe? Era muito assim, time de bairro, time de... Vamos lá jogar, né? Vamos tentar, se der, deu, aí a gente vê o que dá. Ah, mas subimos pra B, pô, o dinheiro agora é 1 milhão, e aí, o que eu faço? Putz, agora eu não sei o que eu faço, entendeu? Então, não, a gente já tinha um plano pra subir, óbvio que era um plano ousado, era pra caceta. Mas, ixi, não falei palavra. Pode falar. Então, era um plano muito ousado, mas a gente conseguiu realizar por planejamento, por gestão. Fui fazer gestão de futebol na CBF Academy. Lá, então, você fez aquele curso lá da Granja? Então, ele fechava na Granja, né? Então, o meu foi a última turma presencial. Então, por 1 ano, eu ficava 4 dias no Rio de Janeiro, lá na sede da CBF. Aí começava às 8, terminava às 19 horas. Foi um curso riquíssimo, assim, de gestão. E aí depois, não era para trabalhar com futebol, mas era para pegar tudo isso e implementar no voleibol. Então, eu comecei o curso na Liga C, e aí quando eu me formei, eu já estava ingressando na Liga A, entendeu? Então, foi como eu consegui colocar muita coisa em prática. Então, tô errado em conta aqui, ou talvez seu primeiro ano de Liga A tenha sido o primeiro ano de pandemia também? Foi com o portão fechado, cara. Que absurdo. Que legal, hein? Que sorte. Nossa, cara, foi uma tristeza, mano. Porque você imagina que a gente tava bem com a cidade movimentando, todo mundo. A gente fez uma campanha muito bonita na B. Aí quando a gente subiu pra A, que vai acontecer tudo fechado. 1 ano fechado, não foi só um jogo. Todos os jogos da temporada 2021, eles foram sem público. Que isso. Como funciona o acesso? São quantos clubes que disputam? Quantos descem e quantos sobem? Cara, na C é um absurdo. São 45 clubes nessa última rodada. Sobe 4. Ixi. Aí depois, na B, aí sobe 2 e aí cai 2 da A. Então, ele é um processo doído, assim, sabe? Pra chegar. Qual campeão e vice, né? Qual foi o ano que começou lá, o Como Vê da City? 2019. E como que, assim, já formou, tem uma torcida ali do amendoim, como que tá isso? Cara, a torcida nossa é incrível. Eu acabo o ingresso todos os jogos. Que legal. Qual a capacidade lá do estádio? 1.200. Do ginásio? Estádio. Do ginásio. Ele é pequeno, tem 1.200 pessoas, mas... fechado ali, mas cara. É barulho. Tenho 2 torcidas organizadas que vão com a gente pra qualquer jogo. Igual, a gente foi pra Suzano, tinha mais de 300 pessoas lá em Suzano, assim, sabe? Então, assim, torcidas... Né? Absurda. Com certeza, pra mim, falo de boca cheia que é a melhor torcida que a gente tem na Superliga. E isso já virou até uma marca nossa, porque eles usam o baldinho da Veda City de tambor. Que legal. Uma razão a mais pra Veda City não te abandonar nunca, hein, meu? Continua lá que vale a pena. Essa daí pode continuar. E a Veda City usa ele registra isso e usa? Eles estão... Ó, que legal. A gente tava a gente tá renovando agora, né? Mais um... A gente sempre tem contratos de longo prazo, né? Graças a Deus. E aí, o índice que eles me passaram agora foi que a gente aumentou... Eles aumentaram o volume de 60% de vendas na região de Guarulhos e Grande São Paulo. E eles dão crédito pro time, porque eles não fizeram nenhuma ação de... O que explica, né? O que tem de diferente ali? É o time. Então, você vê como o esporte ele é impactante, né, cara? Então, e Guarulhos é uma potência, né? 1% do PIB ali do Brasil, cara, numa cidade que nem capital é. 1.400.000 pessoas. Então, assim, isso a gente não fez... patrocínio para vender. Patrocínio não é para isso, né? Por mais que eu queira dar visibilidade, relacionamento, fazer qualquer outra coisa, não foi feito para vender. Foi feito para dar o brand lá. E quando você vê uma marca dessa, cara, aí você fala, meu Deus, isso é muito legal. Mas eles usam, registra o batucado lá? Muito. Que posta alguma coisa? Muito. Que legal. Que falam muito na torcida, nas transmissões, né? A gente teve 28 jogos transmitidos no Sport TV. Um número muito alto. Sim. Então a gente tem um retorno muito grande. Então, e aparece direto os baldinhos lá. Então virou um case assim de torcida e tudo mais. Então, esse relacionamento, hoje o esporte ele não pode ser tratado simplesmente com um relacionamento de marketing onde o cara bota o meu dinheiro, eu ponho lá meu patrocinador e tá tudo bem. Entendeu? Se você não der ferramentas para ele usar o teu time
como mais algo a mais, né? Tanto hoje a gente usa lá o RH da VidaCity, usa o comercial, usa em campanhas, a gente vai jogar fora, vamos jogar em Minas, aciona toda a regional para fazer. Então, assim, deixou de ser só uma ferramenta de marketing para ser um instrumento. Eu sou praticamente um time da VidaCity. E aí, com isso, eu consigo também ampliar o meu patrocinador. Ele não deixa de ser simplesmente uma ação onde ele está investindo para aparecer. Ele tem uma série de ações em cima disso, que aí fica difícil ele sair, graças a Deus. Mas é construído. E eu acho que as marcas hoje que são voláteis, hoje, por que um patrocinador entra e sai? Cara, porque ele é tratado simplesmente como uma propaganda digital lá, uma ambulante, que o jogador vai para lá e para cá com a marca dele. E a gente tem que entregar muito mais. Isso eu falo como o esporte em geral. A gente tem que entregar negócio, a gente tem que gerar valor, engajamento. Tem que agregar valor. Porque senão o cara vai ficar um ano com você e vai cumprir o contrato e tchau, entendeu? Então, a maioria dos meus patrocinadores, aliás, todos eles... Fala, quem mais está com você? Fala toda a galera. Starrett é de... Ferramentas. Eu uso bastante coisa. Pois é. Starrett é... Manda pra mim, Starrett. Eles que são da Serrinha? Exatamente, ela mesmo. Paquímetro. Eu uso paquímetro. Você usa paquímetro? Mas acho que o produto mais conhecido deles é a serrinha amarela, né? A fábrica deles em Itu é a maior fábrica de serras do mundo. É absurdo. Não é do Brasil, é a maior fábrica de serras do mundo. E eles que exportam toda a parte de serra feita no Brasil e eles exportam para o mundo inteiro. Então, Starrett, por favor, mande kits aqui, fala pro Leandrão. Leandrão, por favor, para meus convidados. Amarela e vermelha. Pois é um clássico. Aí eu tô com a Tecnoportas, que também é uma fabricante de portas automáticas. E é da região ali, é de Arujá. Então é muito legal porque eles tá envolvendo a região, não tá ficando restrito só a Guarulhos, né? E aí eu tenho patrocinadores específicos, né? Tem a minha criogenia, que é X-Recovery. O que é criogenia? Aquela, não sei se vocês já viram uma máquina. Os caras entram para se recuperar? Menos 190 graus, sabe? Então a X-Recovery, ela tem... fica do lado do Shopping Eldorado, que é a InSports e a X-Recovery, onde eles fazem todo um trabalho de prevenção de lesão e medicina esportiva pra gente. Então a gente investe muito nessa área de fora da quadra, muito. Tanto a parte de físio, de preparação física. Hoje eu tenho 12 profissionais contratados full time lá dentro. Análise de desempenho, preparação física. Psicologia também ou não? Também. Toda essa nutrição. Então tudo isso a gente envolve para tirar o melhor do atleta, né? Então, quando você fala, mas por que a gestão profissional faz resultados? Porque eu não pego dinheiro e gasto só contratando atleta. Eu invisto no melhor para ele, entendeu? Você oferece a estrutura, né? É o famoso salário não financeiro, né? Exato. Então você se acha o criador da futura SAVI? SAVI de vôlei? Pô, Sociedade Anônima do Voleibol? Seria com muito orgulho, mas eu acho que assim, caminha pro... É isso que eu tô falando. Caminha para um momento desse. A gente precisa olhar o esporte assim, porque ele me dá condições de fazer, por exemplo, política pública. Hoje eu tenho 500 crianças, os flechinhas, dentro do meu ginásio. Eles não pagam absolutamente nada. Tem os melhores profissionais com o método de ensino do VidaCity Vôlei Guarulhos. Eles usam os mesmos equipamentos que a gente, o uniforme que a gente. Tem contato diretamente com os atletas. Então, esses caras, eu consigo mudar o cenário de oportunidade através do alto rendimento. Então, isso que eu acho que é o que eu acredito. O alto rendimento serve para trazer gente pro esporte. É um instrumento transformador, né? Exato. São 500 crianças que você está reduzindo a possibilidade de fazer o que não presta, né? Eu tenho atletas lá hoje que já estão jogando em outros clubes, mas que chegaram lá que não tinham menores condições de fazer qualquer levantamento, nada. A gente foi desenvolvendo para isso. E todo mundo vai ser atleta? Não. É muito funil, é muito
muito pequeno para sair, para virar atleta. Mas esse cara com certeza vai mudar a vida dele pelo esporte. Então ele vai se inserir dentro de um mundo que às vezes o cara não tá, ainda mais hoje, né? Ou ele não vai se inserir em um mundo que... Exato. E ele vai levar a disciplina que se aprende no esporte para qualquer área onde ele for. Exatamente. Né? Então, vocês que eu sei que são totalmente ligados em esportes, que vocês têm uma memória aí de elefante. Então, é isso. O esporte, em algum momento, mudou a vida de vocês porque nós tivemos acesso. Hoje é mais difícil. Hoje a concorrência está muito grande. Concorrência para chegar ao esporte mesmo, né? Então, às vezes, a criança fica no videogame, fica na internet, fica no TikTok, ou faz qualquer outro tipo de coisa, mas ele não faz esporte. Até por isso que a gente tem um índice ridículo de 70% de sedentários no Brasil. É muito grande, entendeu? Eu tenho medo, sabia? Do esporte perder e te deixar de revelar novos talentos por conta disso. Então, e talento vai ter. Eu acho que não tem lugar no mundo... Material humano sobra no Brasil. Exatamente. Eu também acho que tem de monte, só que eu acho que não está conseguindo mais lapidar tão bem. Eu estou puxando mais pro futebol nesse caso, né? Mas eu acho que todas as modalidades, né? Porque a gente tem uma barreira cultural de incentivo ao esporte. A gente tem é muito difícil você ter um incentivo... Esporte e cultura, né? Total. Então, assim... Que não é dinheiro rápido, né? E o cara só tem 4 anos, né? Pra fazer dinheiro. De ações muito assim... Por exemplo, por que eu faço iniciação esportiva com os flechinhas? Por princípio. O mais certo na minha posição de gestão era pegar tudo que eu gasto lá e botar dentro de contratar um outro cara, de fazer alguma coisa mais. Então, por querer que a gente devolva isso para o esporte, que a gente dê acesso ao esporte. Então, e tem inúmeros guerreiros assim do esporte, muita gente que faz isso dependendo apenas dele mesmo. Às vezes vai pedindo patrocínio para os empresários da região, a E-Box, aí a E-Box ajuda vocês lá? Não, eu tô falando assim, qualquer modalidade de boxe. E-Box, uma empresa que tem uma empresa da região que chama E-Box. Então, assim, precisa muito de quem acelera isso como princípio, assim. E não dependa tanto de prefeitura. A prefeitura ela tem um poder ali de fazer. Mas se não faz, faça você, entendeu? Então eu acredito muito nisso. Vamos achar meios de se fazer. Óbvio que se tiver um modelo potencializado por não só a prefeitura, mas governo federal, governo estadual, e que potencialize isso, lindo, a gente vai dar acesso para essa molecada. Mas é por aí que a gente vai mudar muita gente aí, né? Anderson, e duas diretas aí, meio que nesse tema. Por que Flechinhas? Né, que eu fiquei curioso agora com esse nome. E quem que você já revelou lá? Tem uma galera que já está ou em outros clubes ou até seleção, Europa? Sim. Flechinhas porque a gente é conhecido como flecha, porque o nosso logo, ele tem uma flecha, porque o nome institucional é Índios Guarus, que são os fundadores de Guarulhos. E aí tem essa relação com o indígena, a gente pôs a flecha, e a torcida criou, na verdade, minha filha criou o Vai Flecha, isso espontâneo, e aí eu falei, cara, isso é muito bom. E aí a gente começou a usar na comunicação isso desde a Liga C, Vai Flecha, e hoje a gente é conhecido como Flecha. Então, os flechas, chegou Flecha, uma flechada, tudo mais. Então, nosso apelido é Flecha. Legal. E aí, tem um mascote que é o Flechinha, e aí, quando a gente criou a iniciação esportiva, a gente pôs de Flechinhas. Então, é por isso que é essa relação. E qual que é a outra pergunta? Desculpa. Quem que você já revelou lá? Você tem galera... Cara, a gente tem pouco tempo de estrada, né? Mas a gente já tem 3, 4 caras que já estão dentro de seleção. Já tem o Giovanni que tá lá de Central, que já foi pra seleção, agora tá lá participando de seleção brasileira com o Renan. Foi pra Copa Pan agora. Então a gente tem 3, 4 caras que estão nessa medida ali de juvenil para adulto. E que a gente aposta muito, mas a gente tem o melhor pontuador da Superliga já há 2 anos seguidos, que é o Franco, o melhor oposto, que está com a gente 2 vezes seguidas, foi o maior pontuador da Superliga. É brasileiro? É brasileiro. E
já teve na seleção, já tava lá. Então esse cara é um monstro. Então, assim, é um grande diferencial nosso. Aí eu falo, por que eu mantenho ele se eu não tenho tanto orçamento? Por uma série de coisas que a gente faz. Em cima dele. Por exemplo, eu tenho hoje, eu considero o melhor técnico do Brasil, nesse primeiro ano que a gente trouxe ele. Tive o Guilherme por 3 temporadas, e aí o Guilherme foi para o Minas, e o Neri, que era o técnico do Minas por 9 anos, eu não tinha a menor condição de contratar ele, mas o projeto, o trabalho, o que ele viu dentro do time, ele fez questão de vir. E aí a gente vai trazendo esses caras por trabalho, por ver essa credibilidade que a gente está construindo, né? Legal. Então, uma coisa que aos poucos a gente vai galgando lá. E um título é um sonho cada vez mais possível, então, dentro desse cenário aí que você vive? Cara, eu falei uma coisa que deu até polêmica isso daí, mas que eu falei que eu vou ser, um dia, eu vou ser campeão com a metade do orçamento dos times que estão lá em cima. E eu falo isso com muita fé porque eu acredito nesse planejamento. Mas por que eu falo isso? Eu nem tenho a metade, tá? Então, gente, não é agora. Mas o dia que eu tiver a metade, beleza, se preocupem, que pode ser que a gente vai estar brigando lá. Mas... Então você está querendo dizer que a sua meta mais difícil é chegar na metade deles, depois ganhar o campeonato vai ser fácil. Não fácil não vai ser, mas eu acredito muito que a gente não precisa ter o melhor orçamento para ser campeão. Acho que tem uma série de coisas... Melhor... E é uma consequência, sabe? Por exemplo, o meu time hoje, que é o time mais forte que eu tive na minha vida hoje, né? Nesse pouco tempo. Ele é uma consequência de 2, 3 anos que eu venho construindo ele. Então, não é se eu der o meu budget hoje para vocês, são os melhores gestores do mundo. E vocês não vão conseguir fazer esse time. Porque ele é um reflexo de algum tempo. Então, por isso que eu acho que a consequência disso vai me fazer eu cortar caminho e quebrar a banca. Não sei se vocês já assistiram o Moneyball, que é o homem que mudou o jogo. É o Ben Affleck, né? Não, o Brad Pitt. Não, o Brad Pitt. O Ben Affleck é outro, é do basquete. Isso. Então, é um pouco disso que eu tô falando. O cara mudou o sistema de voleibol. Ele mudou porque ele começou a enxergar valor em atletas que entregava muito mais na estatística do que o cara que aparecia ou que tinha... Às vezes o cara não contratava o cara porque o arremesso dele era estranho. Então tinha um preconceito de... Não, esse cara arremessa estranho. Tá bom, mas você já viu a eficiência dele? A eficiência é animal dele. Então eu vou apostar nesse cara, e que ninguém apostava, sabe? Então eu acredito muito nesse planejamento de sequência, assim, sabe? Então por isso, embasado nisso, que eu posso falar que eu tenho essa meta de ser campeão, não necessariamente com o melhor orçamento, entendeu? Hoje eu sou o 7º orçamento da Superliga. O ano passado, há 2 anos, eu já fico entre os 5 primeiros. São quantos clubes no total mesmo? Você 12. Falou? 12. Então, assim, então eu não necessariamente vou precisar ter... porque dinheiro faz muita diferença mesmo, entendeu? O budget, você consegue contratar 2 times iguais, time A e time B. Então, se você perder um cara, você vai estar lá um outro cara que é o mesmo nível. Então, o dinheiro faz muita diferença mesmo. Mas eu não posso me limitar a isso, sabe? Quando eu esperar ter um orçamento do Cruzeiro, eu vou ser campeão. Não, o maior orçamento hoje é Cruzeiro? Há muitos anos já. Tem a alçada lá, né? 3 vezes o meu orçamento. E vem cá, você tem feminino ou pretende ter? Pretendo ter porque eu acho que é uma sequência, né? Mas o feminino, ele é mais caro ainda que o masculino. Sério? Feminino é um dos poucas modalidades, o voleibol, uma das poucas modalidades que paga mais para feminino do que para mulher do que para homem. Eu não fazia ideia. O salário das mulheres, então, na média, é maior que o dos homens. Maior. Caramba. Até porque tem uma dificuldade de ter tantas mulheres nessa altura, com a aptidão para jogar desse jeito, né? Óbvio que hoje, cada vez mais, nós estamos revelando um absurdo. O Zé Roberto, lá em Barueri, revela cada vez mais, cada ano ele revela uns 3, 4 aí. Então... Ele começou a Barueri mais ou menos como você, né? O projeto, né? Sim, muito. Eu lembro Só que ele era um Zé, né? Eu era um Zé também. Você era um Zé. Eu era o Zé Ninguém, ele era o Zé Roberto.
Mas é exatamente isso. Mas entendeu? É igual, ele voltou pra casa, né? Que ele morava lá. Isso. Você também voltou pra casa, pra Guarulhos. Exatamente. Você nasceu. Então, exatamente, esse padrão assim, né? E ele consegue ainda hoje revelar, ele dá muito valor pra formação do que pegar o dinheiro e sair contratando pra bater times como Praia, o Minas, no lado dele, que gasta muito dinheiro. Então, às vezes, ele briga de igual pra igual com metade ou menos do orçamento desses caras, entendeu? É só meta feminino? Eu não vou te falar que é meta, porque ele é difícil de entender, de realizar. Né? Minha meta hoje é ganhar títulos com o masculino. Mas ele é uma consequência. Cada vez que eu crescer mais, que eu solidificar mais o Vedacity Vôlei Guarulhos, eu consigo ter ferramentas para fazer um time feminino. Qual é o calendário? O que disputa um time como o seu? Nós estamos agora no Campeonato Paulista. Então ele começa em agosto. A minha temporada ela começa em agosto e ela termina em maio. Ela é igual a NBA, assim, sabe? Então é 23, 24. Então, assim. Então, em agosto até outubro eu disputo o Campeonato Paulista. Geralmente a Superliga começa em outubro. Esse ano, por causa de vários campeonatos com a seleção brasileira, de seleção, ele só vai começar em novembro, que tem pré-olímpico lá no Rio de Janeiro, então a gente só começa em novembro. Geralmente a Superliga começa em outubro e vai até maio. Paulista é mais curtinho? Paulista é tiro curto, ele começa... É muito parecido com o regional nosso, assim, sabe? Então tem um turno só, e aí depois quartas de final, semifinal e final. Então, e é melhor de 3? Melhor de 3 na semifinal e final. Nas quartas de final é o tal do Golden Set. Golden Set você ganha um jogo, eu ganhei outros. Acabou esse segundo jogo que eu ganhei, tem um set para decidir. Entendi. Então é uma coisa doida. Pra ser assim. Mais dinâmico, né? É. Mas o Paulista, de repente, é um sonho mais imediato, assim, né? Não, ele é... Você já, se você, como liga, tá ali entre o quarto e quinto, potência, pô, no Paulista deve estar mais pertinho. Que o problema é que o Paulista tem os 5 caras que jogam Superliga, né? Então ele é um regional mais forte que existe, é o Paulista, é uma mini Superliga. Então, mas óbvio que a gente tem uma pretensão de brigar por título. Não vou te mentir que besta a gente não falar isso. Não tenho nenhum problema em falar assim, mas depois vocês não... Cara, não é errado, esporte, né, cara? Né? Você ter ambição não é errado. Não, eu tenho esporte, né? Que você compete, eu tenho um plano, eu tenho um time competitivo, eu fiz um planejamento para isso. Não tem por que eu mentir que a gente não busca isso. Óbvio que o esporte a gente sabe muito bem que não adianta só ter tudo isso, porque é lá na hora que vai acontecer. Senão eu não estaria falando que eu poderia ser campeão com metade de orçamento. Seria... E você fala isso, você tem 12, 15 caras de 2 metros de altura lá que vão te matar, né? Então, assim, tem isso, né? Mas o planejamento nosso foi para brigar por título. É isso, a gente vai brigar e a gente tá indo bem, começamos bem, o campeonato, estamos lá em segundo. Estamos brigando lá em cima. Agora, tem times que são absurdamente difíceis. Do meu lado, tem o SESI, que é muito forte, tem o Suzano, muito forte, São José, Campinas, com o vôlei Suzano Renato. Tem uma rivalidade local ali já ou não? A gente sempre teve. Ali, desde o início, tem... É pertinho ali, né? É, pertinho. Eles que eliminaram a gente da Superliga o ano passado. A gente passou em segundo lugar na fase classificatória e eles passaram em 7º. No confronto de aí eles eliminaram a gente. Doeu essa daí. Pô, imagina, né? Puta rivalidade local, né? Essa doeu, porque a gente passou em segundo, só passamos atrás do Cruzeiro, cara. É tipo o Santos de 2002. É, mais ou menos isso. Vou fazer uma pergunta agora, meio que opinião / pergunta. Esquecendo a grana, vamos supor que a grana deixasse de existir no mundo. Esportivamente, é mais correto, na sua visão, a gente falar que o Brasil é o país do vôlei do que é o país do futebol? Não, mas com certeza é o país que mais valoriza o voleibol, assim, sabe? O depois do futebol. Não tem como a gente tirar essa cultura. Não, eu digo em termos de competitividade. A gente hoje é melhor como uma nação que pratica vôlei mundo afora do que como futebol. Porque o Brasil, assim, Copa do Mundo, 2002. Títulos regionais menores, beleza, um ou outro ali. Mas o Brasil tá o tempo inteiro na elite do vôlei dos anos 90 pra cá. Mas feminino e masculino. Mas tá sofrendo pra caramba agora.
Então, assim... É geração, safra, não tem isso também? Tem, mas também tem os caras olhar pra gente e copiar, né? Foi muito que a gente parou no futebol, né? Por muito tempo nós ficamos parados... Zona de conforto. Né? Falando assim, nós somos a potência e não tem nada que fazer. Pegamos um modelo aqui que a gente sempre fez, vamos botar na prática lá o que a gente sempre treinou, vamos revelar os caras do jeito que a gente sempre fez. E um momento que a gente chegou e falou assim, cara, isso aí não adianta mais. Por que buscar um técnico estrangeiro? Porque pega o Fernando Diniz, o Tite, que é um dos caras... mais preparados, na minha opinião, tá? Eu sei que isso não é... Mas, Fernando Diniz, a cultura nossa, ela tá limitante pra gente enfrentar esses caras, entendeu? Então, por quê? Eles copiaram a gente e fizeram melhor. Então, acho que eles pegaram tudo o que a gente tinha de melhor e foi cada vez melhorando, Lapidando, né? Eles não ficaram parados a gente no sentido de o que a gente faz tá bom, entendeu? Então, eu acho que aí é o ponto. E no voleibol foi muito igual. A gente dominou ao ponto de uma medalha de prata olímpica. Nossa, que horrível. Que isso, cara. A gente ficou mal acostumado, né? Eu vejo o vôlei muito parecido com o automobilismo. A gente ficou muito mal acostumado. Era conquistas. Todo dia, todo domingo tinha alguém vencer, tinha o Senna vencendo. Aí veio o Emerson, depois veio o Piquet, depois veio o Senna. E aí você fala, mas se não tem um grande resultado, aí você fica mal acostumado. E o brasileiro adora vencer. Adora. E se não vencer, não tá presta. Bom. Não vai valorizar, por exemplo, Fabiana Müller foi campeã mundial. Aí chegou na Olimpíadas, não foi. Tá, mas aonde você vê no teu caminho de casa ou para qualquer outro lugar algum centro de salto com vara? Aonde você viu profissionais que incentivavam efetivamente o skate ou o tênis na época do Guga, ou o skate na época da Fadinha? Então, assim, aí como que você não vai valorizar um cara quando às vezes ele não chega em primeiro, chega em segundo? Só lembrando que a própria Alemanha e a Argentina são dois exemplos aí, né? De que foi uma construção. Foi chegando. É aquele papo que a gente, como corintiano, via lá atrás, né? Para ganhar a Libertadores tem que tá disputando. É a hora que vai. Mas você fugiu da minha pergunta. Você não acha que o Brasil está para o vôlei? Você tá fugindo ou você quer que ele responda o que você quer? Não. Fala a real. O que fala real o quê? A real é que você tá gripado e eu tô tá chupando cana aqui e no fone é 10 vezes pior do que no... Nossa, eu tô zoado. Pra quem tá assistindo. Mas não aguenta. Mas assim, vamos lá. Esportivamente, o Brasil no vôlei está para o mundo numa prateleira superior ao que tá no futebol? Ou você não acha? Não acho. Acho que a gente tá igual. Futebol... igual. Acho que a gente é igual. Você acha? Cara, eu sinceramente eu acho. Acho que o futebol que o Brasil pratica pro mundo do futebol não é nada demais perto do que o vôlei mas ele sempre vai ser tratado com história, né, mano? Sempre vai ter peso, né? Sei lá, pode ser que eu seja muito frustrado com seleção. Não, que a época pode ter sido não das melhores, que é o que eu falo. A gente ficou mal acostumado, mas... Ele é mal acostumado. Não é, cara. É que eu acho o vôlei fantástico. É um esporte que eu paro pra ver a hora que tá passando. Então, mas acho que é uma consequência de vitórias, né? Mas você tem um pezinho também ali que te puxa mais pra isso. Não, independente da Bruna. De qualquer coisa. Eu acho que a seleção também concorda com você. Eu acho que vai ser... Minha opinião hoje. Vai ser difícil ver... tão cedo, assim, se não arrumar a casa agora, a geração aí vê ser campeão do mundo, viu? De futebol ou de vôlei? De futebol. Você acha? Eu acho bagunçado, acho que parou no tempo. Porque a gente tem um lado diferenciado, né? A gente tem caras. É absurdo, a gente tá falando disso, né? Mas eu acho que não... A cada 2 anos aparece um cara novo. Mas aparece... a gente vendeu lá o David Washington, lá que ninguém sabe, lá do meu time do Santos. Cara, esse moleque daqui 2 anos, a gente vai estar todo mundo falando desse cara. Aí tem o Andy, que tem o outro. Então, assim, vai aparecendo talentos que tem, por exemplo, a Alemanha mesmo, que é daqui 5 anos que aparece um carinha lá deles, entendeu? Então, mas o conjunto é melhor feito. Então, isso que eu ia falar. Eu vou até puxar pra você. É coisa do planejamento. Isso. Porque, assim, pra mim, hoje, eu falo até da questão do que eu trabalho com arte. Talento, se não tiver uma disciplina,
Esquece. Se perde, você não faz nada. Se perde. Agora, se tiver disciplina sem talento, você vai conquistar alguma coisa. Por mais que você não consiga aquilo lá. Então, eu acho que se tiver um conjunto... Eu falo muito assim, tem time que ele encorpa no meio da parte final do campeonato. Exato. Um Santos de 2002. Exato. Chegou lá, classificou por último. Oitavo, né? E virou. Então, a questão do time não adianta ter Neymar, ter, sei lá, Richarlison ou Vini Júnior, que eu acho que é... Mas assim... Martinelli é bom demais. Martinelli, então, Vini. Aí vai vindo uns assim. Rodrigo. Se não encorpar... Não adianta. Então, e eu boto mais fé no Vini Júnior e no Rodrigo, principalmente, de trazer um caneco do que o Neymar. Sim, mas o que você falou tem uma sequência aí, né? A Alemanha ficou fora da Eurocopa e ali ela tem um choque de falar, como assim, mano? Aí ela começa o processo que ela terminou na nossa Copa lá de 2014. Foi um processo de praticamente 8 anos que ela construiu... saindo da zona de conforto dela, renovando todo o processo dela, e que eu acho que aí, agora a gente tá cada vez mais saindo dessa zona, assim, sabe? Não tá refletindo? Ok. Mas ela tá vendo que não tá dando certo, entendeu? O fato de você tá incomodado de buscar treinadores e tudo mais, é porque você tá tentando sair de uma zona que você fala, cara, por mais... o Tite fez um planejamento, eu vou te falar, cara. Quem olhar o planejamento dele, não tem como criticar. Não tem. O cara monitorou jogadores, ele fez... Cada um integrante da comissão técnica dele, não é como monitorava no dia que eles chegavam lá, o ano inteiro. Como ele tava jogando, o que ele fazia. Tinha dado até que o cara nem sabia que ele tinha dele. Então eles faziam todo então tinha um planejamento para isso. Tinha tudo. Eles tinham investidor, eles tinham dinheiro para bancar caras de ir viajar, para ir conhecer tudo isso. Tinha caras para analisar os adversários. Então não faltou absolutamente nada. Faltou o quê? Talvez a gente sair... Faltou um time pra mim, eu acho. Faltou... 4 minutos. Sobraram 4 minutos, não é que faltou? Faltou a gente entender que o nosso processo, ele não tá dando mais conta, cara. A gente precisa começar, porque eu falei, por mais que você tenha feito com excelência, não tá dando certo. Tem que fazer alguma coisa a mais, entendeu? Voleibol, vamos cair para o nosso lado. Ele tá muito parecido. A gente ficou por muitos anos dominando tudo. E hoje, Polônia, ela cresceu absurdamente. Ela veio muito na nossa cópia, mas os caras vieram crescendo. Estou falando de Polônia como exemplo, mas muitas seleções cresceram, Estados Unidos sempre vai estar lá. Aí você pega nossa seleção, ela está sofrendo porque a gente está mudando a característica nossa para enfrentar esses caras. Quando foi o nosso último título mundial, feminino e masculino, você lembra? O masculino ou feminino? Os dois. Título eu não vou te falar. Agora, a gente foi vice-campeão de olímpico com o feminino na última Olimpíadas, que era um time que ninguém dava... E o masculino... E o masculino caiu cedo, entendeu? Tá pressionado. Não estamos classificados o masculino ganhou, acho que é a Liga das Nações, no ano da Olimpíada. Exatamente. Não foi? Exatamente. Foi o último título ali de Liga das Nações. Foi o último título nosso. Só que o Liga das Nações ainda não era um campeonato que você tá com todas as potências, então tudo mais. Que é agora, né? Agora. Aí vem Olimpíadas e Mundial. Esses são as grandes referências pra gente, né? Então, assim, a gente fez 3º lugar no último Mundial. Cara, tem que tirar o chapéu. Porque a gente jogou com muito mais até do que a gente imaginava. Cara, a Argentina deu um pau na gente esses dias, né? Então, a gente não tá classificado para as Olimpíadas. Ainda, por favor. Lógico que vamos classificar vai ter o agora para em casa. Pelo amor de Deus, Senhor. É em casa, né? Eu fico Vamos, pensando... Renan, todo mundo lá, toda a torcida, Bernardo vai voltou, dar certo. Bernardo tá voltando. Eu fico pensando nessa coisa de dominar, assim, um tempo, o surf. É isso. Porque agora tá na crista da onda mesmo, né? Agora, logo mais assim, dessa preocupação de continuar aprimorando. Mas aí tá surfando ainda, num bom sentido. Falando, tá surfando e eu acho que vai surfar um bom tempo ainda, porque a geração veio trabalhada bem, entendeu? Então ela vem tendo as consequências como foi o voleibol
nessa consequência. Mas vai chegar algum momento, pode ser daqui 10 anos que a gente tá falando, que a gente parou de ganhar, eu vou falar, cara, tudo que a gente tá fazendo de excelente não tá dando mais. Então a gente tem que mudar, tem que sair desse cenário. Tomara que eles entendam esse processo de todas as modalidades e comecem a mudar antes do que precisa, entendeu? Então, eu acho o futebol muito parecido com o voleibol nesse sentido. Só que na hora do vamos ver, a camisa pesa muito, cara. Jogar com o Brasil hoje, duvido que tenha uma seleção que torça pra pegar o Brasil. Duvido. Não, torcer não, mas chega lá, assim, pô, as duas últimas eliminações do Brasil em Copa é Bélgica e Croácia. Mas assim, pro lado do voleibol também. A gente não tá, pô, não fomos bem, não perdemos o Sul-Americano, que a gente nunca perdeu na vida. Beleza. Mas eu duvido que os caras que vão enfrentar a gente falam assim, não, vamos pegar o Brasil porque aqui é mais tranquilo. Não, também acho. Porque o peso é muito forte. Mesmo que o time tá... Você tá falando futebol? Não, tô falando vôlei. Mas é muito consequência do futebol também. Sim, concordo. Entendeu? Porque às vezes não encaixa ali até então, mas é o peso da camisa do Brasil, cara. É o peso que faz a diferença. Então eu acho que sempre vai ser colocado, respondendo lá até a tua pergunta, como um país do futebol e vai estar lá. Você quase me convenceu. Eu acho que assim, se a gente for pegar dos anos 2000 pra cá, o vôlei tem muito mais conquista que o futebol. Sim. Né, pro mundo. E acho que o momento é bem parecido. Né? Acho que a gente tem Saquarema lá como um centro de referência incrível, assim como o Granja Comari do futebol. São lugares para realmente formar. A grana não se compara, esquece. A gente está formando gente para trabalhar com isso, né? Então essa CBF Academy, você imagina, até pouco tempo atrás, a CBF não prestava conta quase nada e escondia muitas coisas ali, porque ela não queria que os outros soubessem o que estava fazendo. Hoje ela forma a cara para questionar ela. Então ela dá ferramentas para questionar. Então é uma mudança também de profissionais que estão envolvidos. Hoje a gente tem o Thiago Escuro, que era o CEO do Bragantino, aqui, né, do Red Bull Bragantino. Hoje ele é o CEO do Mônaco, cara. Então, assim, o Edu Gaspar hoje... No Arsenal. Então, assim, você viaja pra pegar essas referências, assim? Você costuma fazer esses intercâmbios o Edu é guarulhense, né? Então, eu vou fazer um estágio com ele ainda, lá no Arsenal. Então, eu fui pro Miami, do Inter Miami, fiz 2 dias de imersão lá dentro, um dia antes do Messi ser anunciado. E eu não fiquei sabendo, cara. O Messi foi anunciado, eu saí na terça, na quarta-feira o Messi estava anunciado. Putz. E a gente não sabia o que ia acontecer lá. Mesmo eu ficando 2 dias lá interno, os caras não tinham... Mas é legal isso que você faz, cara, porque você tá pegando ali... Hoje o que é o Vedacity Volley é um pedacinho de cada melhor prática que você pegou no mundo aí, né? Mas os profissionais, assim, de hoje, da área que você atua, eles enxergam que tem que fazer, por exemplo, um CBF Academy que vai agregar? Porque tem gente que olha assim e fala, futebol, eu não vou mexer nisso aí. E você não, você pega, você sabe que de cada lugar dá pra extrair alguma coisa e trazer pro vôlei. O pessoal consegue fazer essa leitura? Depende, cara. Aí depende de uma cultura aí, né? Tem muitos times hoje que era aquele carinha que montou o time lá, que fazia que ele bota o pai como diretor financeiro, a irmã como marketing, e funcionou, e hoje ele toca assim, entendeu? Sem deixo de pagar jogador, mas não presta conta o porquê, sabe? Então, assim, existe hoje, não vou falar que não existe. Então, depende muito da filosofia do time. Isso vai muito da filosofia. Agora, se cada vez mais tiver gente fazendo, o cara vira obrigado a fazer. É a mesma coisa que a gente está falando das SAFs. Ou das organizações profissionais, entendeu? O Palmeiras não é uma organização, não é uma SAF. Mas ela é um exemplo de organização, hoje, o Palmeiras. E eu tô longe de ser palmeirense. Mas eu sei que existe um processo de trabalho profissional lá dentro, com o CEO, CFO, com compliance, com um monte de coisa que não é o presidente querer fazer e pronto, entendeu? Tem um monte de coisas que ele pode fazer. Tudo bem que a tia Leila pode fazer o que ela quiser lá, porque ela tem... mas ela não pode sair mudando situações lá dentro da estrutura do clube, mesmo sendo presidente. Porque eles estão muito
enraizados nisso. Mudou lá com o Paulo Nobre quando ele organizou a casa, e aí veio isso, porque tava tudo uma bagunça, ele foi como organizou para deixar isso. Mas o reflexo é isso, é a mesma coisa que o Bandeira fez com o Flamengo. O Flamengo hoje é uma potência, né? Exato. Faltava algum Bandeira aqui no Corinthians, viu, cara? Então, assim, se você usar isso como exemplos profissionais, vai impedir automaticamente de caras que não fazem vão ser obrigados a fazer, porque senão o que você tá falando, o Corinthians, daqui a pouco fica pressão por título, mas quem tá ganhando? É o Palmeiras, é o Atlético Paranaense, é o Grêmio, é o Flamengo. Aí eles falam, mas o que esses caras têm em comum? Puta, gestão profissional. Então eu preciso implementar isso em cima disso, entendeu? O Santos foi uma catástrofe esse ano. De gestão. Tá sendo, né? Entendeu? Uma catástrofe de gestão. Você vê o tanto de reflexo. Tem chance do Santos cair pela primeira vez na vida pra Liga B, Liga B, mas para a Série B, uma dívida absurda que não vai pagar, porque você imagina, deixa de arrecadar com direito de transmissão, com patrocínio e tudo mais, por questão de gestão. Foi gestão ali, né? Vamos lembrar, o primeiro técnico demitido do Rueda, que é o presidente, foi o Fernando Diniz, que hoje está na seleção. Então, assim, mas ele tava mal de resultado, sei lá, mas depois foi o Carille. Então, você conhece agora, o cara foi de cultura de jogo totalmente diferente, foi de 0 a 100 em 2 técnicos. O cara foi, em 3 anos, 9 técnicos. Aí cada técnico monta um time, traz caras, aí os caras ficam lá para ser negociados, aí contrata um jogador, afasta ele no dia seguinte, porque por indisciplina. Acabei de pagar tua compra, outro dia eu afasto você. Então, assim, umas sequências de decisões, de cagadas. E agora é uma contratação a cada 2 dias, né? Tá tendo um negócio meio louco. Mas você imagina assim, como você contrata 9 jogadores na 24ª rodada do campeonato? E aí você quer que dá certo ainda, né? Você quer que bota o técnico lá e faz acontecer. Ainda pode se salvar, mas vai ser por raça, vai ser por qualquer coisa, menos planejamento, menos gestão profissional. Gestão profissional é tudo, né, cara? E quanto mais, é o que você falou, quanto mais ela fica presente em vários clubes, mais fica visível o trabalho de quem não faz. Né? Mas você sabe que tem uma coisa aqui no nosso podcast, que assim, veio um humorista, né? Que ele era do CQC, ele veio aqui, aí ele abriu o show do Coldplay, logo na sequência. Quem que é? O Arley Santana. Depois veio outro humorista que imita Ana Maria Braga, gravou aqui no dia seguinte, estava na Ana Maria Braga. Agora, é que você não é humorista, mas você tá aqui, você pode estar amanhã no Santos. É que a final da Superliga não é amanhã. Mas eu pode trazer outros patrocinadores também, vou aceitar também, entendeu? De repente, Mas você quer marcar aqui um podcast do jogo? Vamos. A gente vai fazer um podcast lá dentro do time, vamos fazer? Caramba, ia ser legal, hein? Nossa, vamos fazer lá na quadra? Ia ser lindo, hein? Vamos lá. Dia de jogo? Vamos lá. Vamos fazer? Qual é o seu nome mesmo? Fábio. O Fábio é dono daqui, ele investiu num podcast móvel, né? Pois é. Vamos fazer. Podcast truck. Vamos vamos sair da caixinha, vamos lá pra dentro do ginásio fazer. Mas você tá brincando, mas se você pegasse um Santos, você tem na sua cabeça assim, puta, é isso aqui. Futebol é meio doido, né, de fazer, né? Porque você muda a tua vida. Aí não é sua vida, é a sua vida, a vida da sua família, porque aí o cara não... E até risco de vida se bobear aí. Aí, vamos falar, o Marcelo Paz, pra mim, que faz um trabalho incrível no Fortaleza. Ele ficou 24 rodadas na zona de rebaixamento do ano passado, e eu acho que a torcida queria matar ele, queria matar o Vojvoda lá, que é o técnico, e depois o cara classificou pra Libertadores. Tá bom, classificou pra Libertadores, ele virou o gênio, ele virou um monstro. Agora, mais monstro é você manter um trabalho depois de 24 rodadas na zona de rebaixamento. Mas você manter um casamento, manter uma família, manter a vida pessoal. Isso que é o desafio. Imagina. E ele ainda é casado com a vice-governadora do estado. Imagina. Tem essa também? Então, assim, a pressão do cara para ele manter o que ele acreditava. Sim. Porque para ele manter o técnico... Mas ele tá vendo o que tá acontecendo lá dentro, né? Então, mas, cara, tem uma hora... Eu passei por isso. Quando eu trouxe o meu primeiro técnico de Superliga A, ele vinha
de assistente técnico e aí a única coisa que eu pedi pra ele, cara, a gente não pode brigar por rebaixamento. Então, assim, eu nem preciso estar entre os 8 primeiros pra classificar na primeira Superliga A. Então a gente precisa só não brigar. Nós ficamos 11 rodadas na zona de rebaixamento. Foram 10 derrotas seguidas. Nossa. E aí era a pressão de todos os lados também. Cara, putz, tem que mudar técnico, esse não tá preparado, não sei o quê. Mas tem um momento que eu acreditava muito no trabalho dele. Muito, muito. Mas tem um momento que eu só tenho um negócio. Fé. Porque o resto, cara, você já tinha caído tudo. Caiu o seu planejamento. Caiu a tua chance de dar força pro time. Por que não brigar na zona de rebaixamento? Quando você briga na zona de rebaixamento, você abandona todo o seu planejamento para sobreviver. Uhum. Então você rasga tudo que você planejou para você sobreviver. E quando sobrevive, você acha que ganhou título ainda. Uhum. Entendeu? Mas a sensação deve ser a mesma. Entendeu? Você fala, cara, mas você jogou um ano fora praticamente, porque você planejou, tá entre Libertadores, por exemplo. Uhum. E aí você caiu fora, você brigou, ficou lá em 18º para não cair. Então, assim, isso daí, para mim, é uma questão que na prática do futebol ele é inviável. Entendeu? Porque você lida com torcedor, lida com uma cultura que transcende o bom senso, entendeu? Então é mais difícil. Envolve paixão, agora, né, cara? Você vai falar pra mim, você faria um trabalho melhor no Santos? Aí também é fácil também, né? Acho que qualquer um faria. Mas mas você conseguiria fazer um planejamento profissional para um time? Com certeza. Entendeu? Aí eu conseguiria entregar. Mas implantar deve ser difícil, hein? É. Sabe por quê? Eu falo... Até questão de presidência do Brasil. Todo mundo fala, vou fazer isso, mas quando chega lá... Cara, deve ter tanta coisa ali que você acha que podia, vai ver, não é desse jeito e tal. Eu acho que tem uma transição, né? O que eu tô falando do Marcelo, muito que eu passo hoje, né? Hoje, se eu inventar, falar que voleibol agora você saca do lado ao contrário. Alguém vai falar assim, não, esse cara deve ter alguma coisa pra falar, porque... Ele fez aí 3 anos aí, já tá entre os 4 melhores. Então, assim, começa a ter uma credibilidade pelo que você fez. Agora, você fazer na primeira experiência, assim, sabe? E você passar por essa pressão e você não resistir isso, aí é o mais difícil no futebol. Porque hoje o Marcelo Paz lá no Fortaleza, ele pode inventar o que ele quiser, que a torcida vai falar. Sim. Bato palma pra você, presidente, você é o melhor presidente, porque você sustentou lá 24 rodadas na zona de rebaixamento e depois você classificou a gente pra Libertadores. Mas até ele provar isso, cara, foi um parto pra ele, entendeu? Então hoje ele tem a credibilidade pra fazer. Então, futebol é tempo. Futebol é tempo. Se você tiver num ambiente que você vai estar protegido pra fazer... o Rogério foi lá pro Bahia. Por que ele não aceitou um monte de outras propostas e aceitou no Bahia? Porque o Bahia hoje é gerido pelo o Manchester City, que tem um grupo profissional que tem essa política de pensar muito mais a longo prazo do que a curto prazo. Se fosse um clube de torcida e que não tinha essa cultura, ele ia pensar 2 vezes. Sim. Entendeu? O Corinthians, por exemplo. Ele não aceita o Corinthians porque na terceira derrota dele, os caras vão estar na casa dele querendo matar ou o presidente ou ele. O Rogério Ceni ele não entra. Ele não entra, pois é. Entendeu? Então, assim, aceitou ir lá pro Bahia porque existe isso. Ele foi o primeiro técnico do Marcelo Paz. E deu super certo lá no Fortaleza, né? Então, assim, também teve um monte de sequência. E ele teve 2 chances lá, né? Ele saiu. Foi horrível no Cruzeiro. Voltou e foi bem de novo. Então, assim, é uma sequência, tem tempo, tem que estar inserido no teu ambiente. Esporte de alto rendimento é isso. Mas eu acho que a vida é muito louca, né? Vai saber se o Rogério não assumisse o Corinthians. Como que ia ser? Porque a vida às vezes não dá umas voltas, imagina. Mas eu vou te falar, eu prefiro passar um ano sem rebaixamento ali como 15º do que ver esse cara no Corinthians, cara. Porque ficou muito marcado, né? É a mesma coisa se falar o Marcos no Corinthians, esquece, não vai ter nunca, entendeu? Sei lá, é um negócio que não tem sentido, ele com a camisa na beira do campo. Se bem que o Corinthians já teve Paulo Nunes que eu também não gostava, teve Edmundo que eu também não gostava, sei lá. Ele nunca trabalhou com esporte.
não posso torcer. Você pode torcer. Você torce desse jeito porque você não trabalhou com esporte. É isso que eu tô falando. Mas e se for pra mudar, eu prefiro não trabalhar com esporte. Eu quero ser assim sempre. A gestão, ela tem que sair, o profissionalismo ali, né? Ela tem que tirar o coração, né? Eu já mandei cara embora que tava comigo de Liga C. De jogador, assim, sabe? Foi doído pra caramba. Mas ali no meu planejamento, eu falei, puta, eu quero chegar nesse negócio. Aonde eu quero chegar, eu preciso trazer esse cara. E esse cara, não é, esse é melhor ou não, mas por perfil, pra completar meu time, eu tenho que dispensar ele. Cara, é difícil isso. Eu já fiz isso também. Eu mandei embora uma amiga. Pessoal, amiga até hoje, precisei mandar embora. E tá vendo? O nosso ambiente de esportes com o ambiente corporativo, ele é totalmente parecido. Sim. Aquela história de você fazer hoje, o que eu tento fazer e que eu acho que é qual que é o teu diferencial lá? Eu tento transformar o meu time ele em caras que pertencem a esse time. Eu não tenho lá uma doutrina de o cara chegar, ele manda, eu mando, você obedece, e o técnico manda e ele obedece. Ele pertence a isso. Então eu tenho atletas que eles com a opinião e com a experiência deles, eles contribuem para as decisões nossas. Muitas reuniões, a gente chama os atletas, cara, a gente está com um problema aqui de logística para ir para Minas, para chegar aqui. O que vocês preferem? Chegar de manhã, ir para lá ou não almoçar e ir direto? Usa a experiência dos caras, entendeu? Aí os meus problemas, eu tenho problema de convênio médico. Eu tinha um cara que estava dando convênio médico e simplesmente saiu. Eu não escondo dos caras. Eu chego lá e divido tudo com eles. Então, a minha negociação com os meus patrocinadores, eles sabem todos os momentos que eu tô. Mas esse cara só tá um ano comigo. Se ele vai sair no ano que vem, não importa. Ele tá vivenciando tudo no meu time. Tudo. Transparência, né? E aí eu faço esse cara entrar pra dentro porque é genuíno. Não adianta eu fazer isso também... Né? E não ser verdade. Porque aí, na primeira vez que ele ouve eu falando isso aqui, aí ele tem uma dor de barriga lá no time, e eu falo, não, se vira aí, filhão, tá fora de quadra. Aí ele vai falar, tá na hora de vender lá, o bonitão vai lá e fala, mas na hora... Então, esse cara que entra no meu time, o problema dele é o problema nosso. Então, a gente cuida dele de todas as áreas. Desde dentro de quadra como fora de quadra. Óbvio que vou dentro do que eu posso, que eu não posso fazer. Mas quando eu falar não pra ele, ele falou, esse cara já eliminou todas as tentativas dele, entendeu? E aí, mas você não tem cobrança? Tenho muita cobrança. Só que é uma cobrança muito reta. Não é assim, eu faço por pressão, que senão vai acontecer, cara. Isso eu não preciso, porque eu sei que ele vai dar o melhor, porque ele tá inserido no melhor pro time. Ele pertence a esse objetivo, não é... paga o seu salário e vem aí e faz, entendeu? Então, eu acredito muito nessa sequência. Eu acredito muito nesse trabalho que faz. Mas isso acontece no mundo do voleibol? Difícil. Muito difícil. Ô Anderson, a gente tá caminhando pro final. É lógico, a gente fala, eu falo pra caramba aqui. Olha o meu nariz, que tá quase caindo aqui. Mas agora fala um pouquinho assim, onde você espera estar daqui, sei lá, 1, 2 anos, como que tá assim, o planejamento? Cara, a gente muito vai voltar aqui para falar de título do Campeonato Paulista. Espero em 2 anos estar brigando por final de Superliga. Que a gente tá lá nesse planejamento que eu falei disso. Mas muito mais do que isso, a gente pensar no modelo sustentabilidade, né? Então, qual que é o meu desafio hoje? Sempre pensar a longo prazo. Aonde eu vou estar, com quem vai estar financiando, qual vai ser as receitas, como eu vou deixar esse modelo de voleibol, não só o meu, mas a liga como um todo mais sustentável. A gente tem uma das melhores ligas que hoje, eu sempre falo isso, hoje a Superliga pode ser a NBA. Ela pode ser a referência do mundo. Ela não é ela, mas está entre os top 5, mas ela pode ser, com o potencial que a gente tem. Isso a gente pode transformar ela, curto, médio prazo, nessa potência. Mas a NBB, que é extremamente organizada,
uma liga independente, tem patrocinador pra caramba, tem muito, ela nunca vai conseguir ser porque ela tem NBA lá na frente, entendeu? Então, assim... Não existe hoje a NBA no mundo, né? Exato. Uma liga que tenha tanta dominância, entendeu? Então, assim, a Superliga, ela tem tudo para ser o melhor campeonato de voleibol do mundo. Tem tudo. Isso, tô falando de 5, 10 anos pra gente fazer. Só que ela precisa passar por esses processos, como um dia a Premier League passou, como um dia a NBA passou, que é um processo que quando você olha pro ecossistema como um todo, e não é o que é o melhor para mim, então aí você começa a trazer caras que pensam assim, tanto lá na CBV, como nos clubes, como em todos em patrocinadores. Então é um sistema é um ecossistema rodando para chegar nisso. Então, mais do que até títulos, eu espero que a gente esteja contribuindo para esse cenário de esporte, de efetivamente ser o time, um país que leva o voleibol do jeito que ele é hoje. Nós temos 76 milhões de super fãs de voleibol, segundo a Ernst Young. Caramba. É muita gente, cara. É muita coisa. O que eles consideram super fãs? É aqueles caras que estão aptos a consumir voleibol, o que envolve o voleibol. Então, assim, é disparado o segundo melhor esporte do Brasil. Isso é um estudo do Google de 2006 a 2022. Nós temos o dobro do terceiro colocado, que é a basquete com NBA. Entendeu? Então, assim, a gente tem um potencial absurdo. É a maior audiência da Superliga, da Sport TV. A Superliga é a maior audiência da Sport TV, com exceção do futebol. Então, assim, a gente é efetivamente o segundo esporte do Brasil, ou talvez o primeiro, porque o futebol fica fora. Não, eu não digo em números absolutos, mas acho que, para mim, no cenário mundial, o protagonismo do vôlei brasileiro tal. Vou concordar com você no momento. A gente tem momentos muito parecidos, né? Então, acho que tudo isso, botando na mesa, é onde eu quero estar discutindo, trazendo novos caras para a gente potencializar isso, para falar sobre como trazer essa liga para virar a potência que ela pode ter, entendeu? Então que venham novos Guarulhos, novos vôlei da City Guarulhos. Sim, eu sei que vai te dar dor de cabeça, aumentar a competitividade. O Giovanni já tá me dando já, mas o Giovanni Gavi, que ele subiu com o Joinville, montou o timaço já. Então, assim, é isso. Cada vez mais com gente assim é que a gente vai crescer. A gente mas está trazendo concorrente? Mas é concorrente para crescer todo mundo, elevar o nível. Então, o futebol não cresce porque ele entra pro lado de brigar, aquela história da Libra, da Liga, a Liga Forte. É o que tem que ser feito, é o que deveria ser feito. Mas sabe o que não vai fazer? Porque os caras... Ego, né? O Flamengo tem que mandar mais, o outro tem que mandar mais, o outro... Aí é muita gente olhando para o umbigo e não olhando para todo o sistema, né? O Ronaldo Fenômeno falou disso no Mano a Mano. É isso, então acho que hoje o Veda City Vôlei Guarulhos ganhou mais 2 flechas, certo? Boa! Opa. Se você não trouxe as camisetas por aí, vai buscar no carro que dá tempo. Eu não trouxe, mas eu vou mandar entregar, já tô prometendo aqui, ó. Aí, vamos fazer esse corte aqui e mandar lá. Então, espero que você divulgue bastante essa sua participação aqui, principalmente a parte que a gente falou com muito carinho aí do clube e do momento que vocês estão vivendo. Vou fazer questão de assistir, de acompanhar o dia que tiver por Guarulhos. E por favor, vão nos nossos jogos lá meu pai tá morando lá. Meus pais moram lá. Então, cara, aí já sai de lá, já tô sempre por lá também. E então a gente considere-nos 2 flechas aí pra torcer. Por favor. Fabinho, a terceira flecha ali também. Sim. Certo? E, obrigado mais uma vez aí pela participação, por ter vindo, cara. Se faltou alguma coisa a falar, a hora é agora. Não, eu só queria muito dar parabéns pra vocês pelo espaço e que vocês continuem, persistam. Que eu acho que não é fácil, né? Fazer a mesma coisa que a gente fala no esporte, tem que ter amor por fazer isso, porque senão a gente, na razão, a gente para, mas porque a gente precisa muito disso, dessa discussão. A gente precisa ter gente que fale, que vai chegar. O que eu cresço ouvindo o podcast, cara. Então eu espero que, não por mim, mas por vocês, as pessoas possam crescer ouvindo isso, porque a gente tem cada vez mais gente trazendo novos cenários aqui e a gente vai oxigenando e conteúdo, essa cabeça, né? Trazer, de repente a gente tá falando aqui, me encantou muito saber que você
tá mudando a vida de 500 pessoas. De um jeito ou de outro, você tá plantando sementes ali em 500 pessoas. A gente pensa do mesmo jeito aqui. Exato. Se o que a gente tá falando aqui mudar a vida de 1, 2, 5, 10 pessoas, cara... Já valeu, né? Já valeu a pena. Então, trazer você aqui, o cara que tá com dúvida sobre empreender ou não, o cara que tem uma paixão pelo esporte e de repente se depara por alguma razão com esse conteúdo e fala... Puto, o Anderson era a fagulha que faltava pra eu ir, ou pra eu como atleta investir na minha carreira, ou como empresário apostar no esporte. Porque ou o esporte como transforma, incentivo, né? de também fazer um novo time, ou fazer algo que ainda... Ou fazer um intercâmbio, de largar tudo e ir pra fora, ou, enfim, acreditar no sonho. Acho que se a gente conseguir contribuir com isso aí pra quem vai assistir a gente, tá ganho, né? Zeramos o game. Zeramos. Loratadina de 6 em 6 horas pro meu amigo aqui. Nossa, zoadaço. Com essa recomendação e com aquele pedido costumeiro de, pra quem chegou aqui e ainda não nos seguiu nas redes sociais, que o faça, que assine esse canal, certo? Que se inscreva nesse canal, por favor. E acompanhe o vôlei. @vôleiguarulhos. @vôleiguarulhos E nós nas vamos redes também sociais. Divulgar lá o canal e vamos pedir pra galera. E fala a sua. Flecha. A sua. A minha é Marcílio Anderson. Marcílio Anderson com S. Flecha, vocês estão assistindo a gente aí, vocês são mais de 1.200 que eu sei. Boa sorte, boa sorte aí no campeonato também. Muita sorte aí pro Vôlei Guarulhos. Fúria Flecha, por favor, todo mundo seguindo aqui. Fúria Flecha, dá essa moral pra gente aqui que vai dar flecha esse ano, hein? Tamo junto. Beleza? Valeu, até gente. A próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Cara, vocês acharam que eu não ia falar? Não, a gente fala, caceta. Como cara, não? Eu tô tão zoado que hoje o fone doeu. É? Mas, cara...